Amém. Deus abençoe-nos. Vamos à Escritura em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 ao 23. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Criador, queremos sempre te adorar na beleza da tua santidade. Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos certos que neste tempo em que vivemos, sua palavra, sua misericórdia está nesta terceira etapa, onde o Senhor saiu do trono e tomou o trono do vencedor, para mostrar para nós que venceste. Como João ouviu, o leão venceu, para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Estamos certos desta vitória. O Senhor venceu e eu quero ter o Senhor em mim para que eu possa vencer. Meu irmão, minha irmã, ter o Senhor para podermos vencer. Tira qualquer coisa que possivelmente nos atrapalhe e dá-nos mais do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Fugir da aparência do mal. Bem, Paulo nos adverte não apenas para fugirmos do mal, mas da aparência. Aquilo que parece ser mal é para nós fugirmos. Algumas coisas nós vamos meditar hoje. Foi feita a pergunta para a irmã Brana e eu quero ler a pergunta e a resposta para vocês. Parece coisas que não precisam ser ditas, mas são também principais coisas que nós precisamos ouvir. Você pode vir às mínimas, mas ela vai nos colocar no lugar. Então a pergunta, se foi feita a pergunta para o irmão Brano, ele respondeu, a resposta dele vale muito para nós. Até quero pregar outro dia sobre isso. Foi o que aconteceu com Davi e seus soldados. Um simples desejo era uma ordem. Deixa eu dar uma mensagem, mas não vou falar sobre isso hoje. Vamos mexer sobre a aparência do mal. A pergunta sexta de perguntas e respostas, número 14, já no parágrafo 120 desta mensagem,
fizeram a pergunta para o irmão Brana: é correto a um homem e uma mulher cristãos beijarem um ao outro na saudação? Aí a resposta vem: não, senhor. Realmente não. Não, senhor. Você beija só uma mulher. Irmão, e esta é a sua esposa ou seus filhos. Nós não podemos acompanhar o mundo naquilo que eles vivem. Se você puder se livrar, se livre. Eu creio assim, que a saudação hoje é difícil as pessoas se livrar. É a mesma coisa do beijo. Tem que entrar aqui, a saudação de um homem para o outro. Mas tem coisa que é difícil para as pessoas se livrarem. Mas se você conseguir, você será um vencedor. Uma vencedora. Nós não somos daqui. Se somos esquisitos, já não somos daqui mesmo. Se não agimos de conformidade com o que o mundo age, nós já não somos daqui mesmo. Isto é real. Mas muitas vezes nós queremos nos familiarizar por aqui e começamos a acompanhar os mesmos hábitos que o mundano tem. Então foi bom fazer essa pergunta. Nós já pregamos sobre isso, já li isso aqui para a igreja, mas você já deve ter esquecido, faz muito tempo. E eu quero falar sobre isso hoje. É certo. Deixe-me ver se eu compreendi isto corretamente. É correto a um homem e uma mulher cristãos beijarem um ao outro na saudação? Não, senhor, realmente não. Que nunca comece a fazer isso. Sim, senhor. Não, senhor. Fique longe das mulheres. Afaste-se delas. Isto é certo. Então fica uma coisa, parece que a mulher é um bicho. Fique longe das mulheres. Se você quiser ter vitória, faça isto. Não fique aproximando, principalmente um homem casado. O rapaz ainda vai casar, ele vai conversar com as moças, ele vai ver se alguma engraça com ele, né? Ele vai ver. Mas depois que ele fica noivo, nem a noiva dele quer que ele fique conversando com as moças. Porque ele já está comprometido. E ela tem razão. E ele da mesma forma. Já tem sua noiva, ela já está comprometida. Não tem que ser aquela pessoa popular com todo mundo para causar problema. Eu não estou falando do que eu sou. Se eu falar do que eu sou, você vai ter estremecer. Estou falando do que o irmão Brana fala. Que o irmão Brana mostra a verdade para nós. O irmão Brana mostra o centro. 122. Perguntas e respostas número 14 é o que eu vou ler hoje. Agora, elas são nossas irmãs. Mas não, agora eles têm aquilo. Aquela coisa dominou no Pentecoste. E é chamada de amor livre. E quando você faz, chega a algo como isso. Fique longe disso. Isso é certo. Não me importa quão limpo você seja. Você é meu irmão. Eu creio que você pode ser um bom homem santificado. Não me importa quão santo você seja. Você continua sendo um homem. Amém? E tem gente que espiritualiza a coisa. É como não se pode espiritualizar o casamento. A parte feminina muitas vezes espiritualiza o casamento. Para muito cedo de ter suas relações normais. Espiritualiza o casamento. Acha que aquilo Deus está agradando. Deus não agrada disso não. Você ainda não saiu da terra. Você ainda não é um anjo.
Você está saindo da terra. Mas até que saia, você ainda precisa usufruir de tudo isto que é marido e mulher. Não vai espiritualizar coisa. Uns mundanizam, outros espiritualizam. Mundaniza o casamento e os demais vão para o amor livre. O outro espiritualiza, já não tem contato. E quando ele a procura, só leva um não. Espiritualizando o casamento. Eu sou uma mulher santa. Isso é errado. Está fora da Bíblia. Você é dele e ele é seu. Paulo ensinou isso em Coríntios. A igreja de Corinto tinha isso daí. Foi bom ter uma igreja igual a de Corinto para poder ensinar a nossa. Para nós aprendermos isso daí. Aí o irmão Brana veio e pregou Coríntios, livro de correção. Precisa de ter isso. Então preste atenção. Você tem que fugir da aparência do mal. Acho que um homem sabe o que é uma mulher quando ela está sendo perigosa. Qualquer homem sabe. Se ele vai atrás dela é porque ele está com vontade de cair mesmo. E a mulher sabe quando encontra um homem carudo. Não é só gordo o cara larga, não. Carudo, você sabe. Quando o homem perde a vergonha. Hoje é dia de ceia. Certo? E não me importa quão santa seja ela, ela continua sendo uma mulher. Fique longe disso, até que você esteja casado. Você simplesmente faça isto. Então é obedecer o profeta. 124, perguntas e respostas número 14. Recordem, o corpo. Eu vou falar de duas coisas agora, para que então as pessoas mais velhas possam compreender. É um grupo misto, porém eu sou vosso irmão. E esta é uma pergunta. Bem, cada ser humano, macho e fêmea, tem um tipo diferente de glândulas, ou de glândula. A fêmea tem a glândula feminina e a glândula sexual. O macho tem a glândula masculina, a glândula sexual. E estas glândulas estão nos lábios humanos. Isto é certo. 126. E aqui está outra coisa que pode ser trazida. Um homem beijar o outro na boca. Isso é imundo. Isso é sujo. Aí no mundo hoje ele chama de amor. Aí fora no mundo é amor. Que nada pode impedir, que tudo é amor. Mas o amor tem várias classes. Tem o amor ágape, tem o amor fraternal, tem o amor eros, que é de marido para mulher, e depois vem para o amor imundo, que é um homem beijar outro, uma mulher beijar outra na boca. Não importa o mundo que nós estamos vivendo hoje, terão que escutar a verdade. Não importa se eles querem o livre amor para se viver, mas tem que escutar a verdade da Bíblia. Não importa que a lei legalize tudo, não importa. Mas nós temos que pregar a Bíblia. Vamos pregar a Bíblia em qualquer lugar. Ela é a palavra de Deus. Então nós temos que cuidar destas coisas, desta parte. Eu não estou aqui para dizer o que a lei permitiu o homem casar com homem. Eu estou aqui para dizer que esse casamento de homem com homem, mesmo permitido pela lei, a Bíblia diz que é imundo. Você não tem isso na Bíblia. É um amor vulgar. Bom, vamos devagarzinho aqui. Um sujeito me perguntou há não muito tempo atrás, é uma boa coisa também para se esclarecer. Disse: irmão Brana, ora, eles saudavam um ao outro com ósculo santo. É o que a igreja cristã, ela diz que ela tem a verdade porque ela saúda com ósculo santo. Escuta o que o profeta ensina. E isso é bíblico.
eles beijavam atrás no pescoço. Atrás no pescoço. E os beijavam atrás do pescoço. Isso foi antes do aperto de mão chegar. Não usavam aperto de mão na igreja, na primitiva. Usavam beijar, saudar um ao outro com ósculo santo. Não beijava atrás do pescoço. Escute. Eles não estreitavam as mãos uns dos outros. Eles colocavam seus braços ao redor do outro e beijavam o outro atrás no pescoço. Ou do pescoço. Não nos lábios, na face. Isso começa uma perversão. Fique longe disto. Nunca façam isto. Hoje em dia, nós estreitamos a mão um do outro. Se você deseja colocar seu braço ao redor de um irmão e o beija no pescoço, ou ele te beija no pescoço, tudo bem, mas não beija aquela mulher e não deixa aquela mulher te beijar. Vem, isto é certo. Você a tome pela mão e diga: espera um momento, irmã, só um momento aqui, vamos corrigir isso. E assim você faça isto agora. Então, essa parte de saudação da Bíblia é bom a gente tomar conhecimento. Que no tempo da igreja primitiva, eles saudavam. Um ósculo santo era um beijo que era dado no pescoço. Homem saudava um outro. Assim. Mas não tinha o aperto de mão. Eles não usavam saudar, um aperto de mão. É a mesma coisa, nós chegamos aqui, quando a mensagem do profeta veio, todos nós vivia dizendo assim: paz de Deus, paz do Senhor, paz. Não era assim? Mas quando a mensagem do profeta chegou, nós começamos a falar: bom dia, boa noite, Deus te abençoe. Não foi assim? Não existia essa saudação que o profeta trouxe na igreja, porque a igreja, ela quis colocar um tipo de saudação. Então veio um diz: a paz. O outro diz: a nossa é mais perfeita, é a paz do Senhor Jesus Cristo. O outro chegou a dizer: a nossa é mais respeitosa, é a paz do Senhor. Então, cada denominação criou uma coisa. O irmão Branham trouxe tudo para o centro. Ele diz: a melhor coisa que você pode dar para um irmão é Deus te abençoe. A melhor coisa, Deus te abençoe. Mas você pega essas mensagens de irmão Branham, não sei se essa daqui tem, mas a maioria das mensagens de irmão Branham, quando essa não tem. Quando ele chega, ele já diz: boa noite, bom dia. Irmão Branham, já pensou bem se ele trouxesse uma saudação igual aos outros? Qual seria? Paz de Deus, paz do Senhor, paz de Jesus Cristo? Ainda bem que nós tivemos um profeta que é central, certo? Coisa boa. Então eles têm problemas conosco porque nós não saudamos eles com a paz do Senhor. Não, eles falam a paz do Senhor para mim, eu digo amém. Eu não tenho que falar a paz do Senhor para outra vez. O que é isso? Eu tenho que confirmar aquilo. Paz do Senhor, amém. Paz, amém. Paz de Deus, amém. Mas os que têm paz de Deus não dá paz de Deus para ninguém. É da cristã, né? Paz de Deus é só para os deles. É paz de Deus, que é só os dele que é de Deus. E nem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo eles conhecem. Nem o nome do Pai. E diz que só eles que têm a saudação verdadeira, batismo verdadeiro. Quando veio do profeta, que mostrou o que é real, aí nós ficamos sabendo: eles diziam ter o verdadeiro, mas nunca tiveram a revelação, por isso batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa tudo porque não sabe nada. Não tem revelação. Mas um profeta veio e mostrou pela revelação que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Então você vai às águas e realiza um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu disse esses dias, eu creio que isso é muito bom. A pessoa arrepende de todos os seus pecados, crê no Senhor Jesus Cristo como único Deus e Salvador, está disposto a viver uma vida digna do Evangelho. Amém.
Então, conforme Mateus 28, 19, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Eu não vou nem dizer recebereis, que Pedro é que falou no dia de Pentecostes, mas agora você receba logo que nós já estamos para sair. Receba o dom do Espírito Santo. Amém. Então é bom a gente aprender o que é bíblico, o que era usado naquele tempo. É a mesma coisa, o beijo era usado como saudação, que é atrás do pescoço. Abraçava e beijava. Um homem beijava o outro, não na face, nem na boca, certo? Mas atrás do pescoço. É que deve olhar isso daí. Mas as mulheres daqueles dias também não usavam tranças, como muitas mulheres gostam e usam hoje. Aí o irmão Brana teve que vir explicar para nós por que elas não usavam tranças. Ou as cristãs não usavam tranças. Porque a trança naquele tempo não era bom sinal. Então, agora a cristã sabe que hoje não é isso. Quando Deus veio ao irmão Brana e mostrou para ele, o que foi que Deus mostrou para o irmão Brana? Que estava no inferno. Não eram mulheres com trança, mas com cabeça d'água, laque, que faz o cabelo, faz aquela, desfia o cabelo, faz aquela coisa, e viram a cabeça d'água. Foi o que o irmão Brana viu no inferno. Gente, cada tempo tem uma coisa. Aquele era o sinal de prostituição no tempo de Paulo, tranças. Mas hoje, a irmã Brana mostrou que este é o outro sinal mundano, é o da mulher de cabeça d'água. Com aqueles raibãs e olhos de gata arregalado. Ele diz, eu os vi no inferno. E muitas vezes ela gosta daquele olhão. Bom, isso aqui é para nós tudo. É bom que é para nós tudo. 129. Perguntas e respostas, número 14. Agora, o que eu lhe disse há pouco, quando eu comecei, quando você vir qualquer um carro descendo a estrada a 90 milhas por hora, saia do seu caminho. Você vê um carro correndo, aí você vai lá para o meio da rua, você sai correndo dele também. O carro está correndo, você fuja dele. Saia do caminho, isso é certo. Quando você vir a primeira esquisitice em algo como isso, afaste-se disso. A primeira esquisitice. Eu estava assistindo um filme, que o irmão Brana fala do Alexandre o Grande, e eu estava assistindo um filme dele. E um grande guerreiro, mas tinha um rapaz que ele declarava mais amor do que para a própria esposa dele. E beijava na boca. E por ali você vê que o homem é um poderoso, ele foi considerado um homem poderoso. Aos 33 anos, faltava um mês para 33 anos, ele morreu, mas ele queria conquistar o mundo. Ele quis conquistar o mundo. Mas chegou um ponto de ter essa fragilidade, um guerreiro frágil para beijar outro homem na boca. Ele pode ser poderoso, tem um homem que eu sou, se você é, né? E faz isso. Você pode ser um guerreiro. Eu venci inimigos, ele fiz isso, fiz aquilo. Mas daqui a pouco beija um homem na boca. Gente, é o espírito do dia, você tem que saber, esse é o espírito do dia. Isso vem há muito tempo, mas é o espírito do dia desencadeado, como aqueles 200 milhões de demônios veio sobre Israel, sobre os judeus, isto passou para os gentios, de uma forma espiritual, e está matando as pessoas também, tirando o pudor, o caráter delas. Presta atenção, mais um pouquinho. Quando você vê uma esquisitice, afasta-te. Quando você vê que uma mulher está muito aproximando de você com certas conversas, certas atitudes, afasta-te. Quando você vê um homem
não é o seu marido, e ele começa a aproximar muito de você, tem mais conversa, mais assunto que o seu marido. A serpente tinha muito mais do que Adão. A serpente falava mais do que Adão. Porque se ela não falasse, ela não ganhava. Tinha que falar mais. Tinha que lhe fazer mais oferta. Pensa bem, a serpente hoje encontrando uma mulher que precisa de roupa, de calçado, de tanta coisa, e que clama e que pede e não ganha. E chega uma serpente por perto e diz: parece que você é uma mulher oprimida. Você está sofrendo alguma coisa. E ela vai derretendo. Como que você sabe? E aí vai. E aí começa a soltar uma linha. Solta outra. Ela não percebeu que ele estava procurando o ponto fraco dela, porque ele viu esse ponto fraco para poder ganhá-la. Mas se encontrasse, eu gosto de uma mulher, tem hora que eu falo, uma mulher forte. Uma mulher forte, viu? Uma mulher que um malandro tentou pegá-la, ela catou e meteu a mão na boca dele e deu uma rasgada na boca. Foi uma mulher dessa, vale a pena. Vale a pena. Ah, mas ela não é para ser assim, ela é para ser dócil, delicada. Hoje é ele que está começando a quebrar. É ele que quebra. É ela que é delicada. Não é ele. Mas a pessoa vê a primeira esquisitice, ao invés, a mulher quando vê a primeira esquisitice, ela fala para o marido, ô bem, fulano, dá uma olhada aí para você ver. Ele anda me perseguindo. Mas se ela não avisa o marido, então aquilo vai continuar. Vai continuar. Avisou, o marido já está de olho naquela serpente. E a serpente, você pensa que tem hora que a serpente, irmão, está lá no mundo, lá no inferno. A serpente está dentro da igreja. A serpente está dentro do jardim do Éden. O melhor local. A serpente estava ali, conquistadora. Então, o que é conquistar a namorada do outro? Talvez ele olhe no espelho e se vê tão bonito. Mas que fulano é tão feio, está namorando uma moça bonita, e ele começa a aproximar dela, só por achar que ele é bonito. Talvez é bonito, mas não está com nada. A moça não gosta de você, não adianta. Acha que é alguma coisa. Não vou mexer com tudo que dá. Fique longe disso. Esse é o terreno em que você não deve estar. Fugir da aparência do mal. Satanás te apresentará algo que destruirá a sua alma e te mandará para o inferno. Fique longe disto. Fuja da aparência do mal. Isto é correto. Seja um homem, seja uma mulher. Daqui a pouco vou considerar as mulheres. Isso é incomum, não é? Eles dizem, a mulher causou isto, foi falha da mulher. Se ela não tivesse saído do seu lugar, bem, o homem não teria saído do seu. Isso é verdade. Nós diremos que isto é certo. Ela saiu fora do seu lugar. Um homem não pode ser mau a não ser que haja uma mulher má. Mas recordem, não pode haver uma mulher má sem ter um homem ruim. Isto é certo. Eu gosto de mexer em tudo que se valoriza muito as coisas dos outros. O marido não valoriza a mulher. Dizer aquela irmã que é uma boa esposa. Como se a dele não prestasse. A mulher não valoriza o marido dela. O irmão fulano, olha, um ótimo homem, deu um jogo de sofá para a esposa. Isso quer dizer ótimo. Deu uma casa para ela. Isso quer dizer homem bom? Seus neurônios estão tudo corrompidos. Você não sabe nada do que é bom. Amém, amém. Amém? Hoje é ceia, é bom nós conversar um pouquinho.
em tudo, você vai tomar a ceia tranquilo. E você que alega ser um filho de Deus, onde estão os seus princípios? Irmão Brano ensinou princípios para nós, que nós devemos guardar isso. Não entrar na casa de uma irmã se o marido dela não está. Irmão Brano ensinou princípios. Se o marido não está, você não entra. A menos que ela tenha filhos grandes ali, e que está com ela dentro de casa. Ele diz, não teria problema algum eu entrar na casa dela, mas os olhos dos outros, dos vizinhos, não são santos. Eles já olham maquinando o mal. Então, fugir da aparência do mal. Por que tem hora que tem muita conversa com a esposa de um homem e não tem conversa com o homem? Vai conversar com ele. Eu tenho um problema, que eu vejo tudo. Mas passa muita coisa que eu ver também. Mas parece que eu vejo tudo. Se começar a chaleirar muito um homem, você precisa ver se a mulher dele não é bonita. Se começar a falar muito bem de um homem, esse daqui, vai ver a mulher dele. Cuidado. Tome cuidado com tudo. Para que isso tudo, pastor? Hoje está livre. Para que isso tudo? Eu estou falando para cristão. Para quem crê na mensagem do profeta. Não é para quem tem extremos de relapso e outro extremo de santidade exagerada. Não, estou falando para um central, para alguém que pode colocar as coisas no lugar. É isso daqui. Gente que tem princípio. Se a mulher não está fora do seu lugar, você não é um filho de Deus. Você não é aquele vaso principal e mais forte. Como a Bíblia diz que ela é mais fraca, então se ela é mais fraca, então se mostre um homem de Deus. Quer dizer, se mostre um homem de Deus, até se a mulher, ela viesse te procurar, te tentar aquilo, você mostra que é um homem de Deus. José mostrou que ele era um homem de Deus. Porque a mulher é um vaso fraco. Mas cadê o homem forte? Para dizer não. Para dizer, vou falar para o seu marido. Diga, irmã, você está errada. Isto é certo. Eu fiz isto. E outros cristãos têm feito isto. E você sempre fará isto, desde que você seja um cristão. Porém, mostre, você é um filho de Deus. Você tem mais poder sobre si mesmo do que tem aquela mulher. Se ela é mais fraca, reconheça como sendo mais fraca. Compreenda seus enganos e coisas assim. Ou tente corrigi-la. Diga, irmã, nós somos cristãos, não devemos fazer aquilo. Vem, seja um homem verdadeiro, seja um filho de Deus e cuidado com as mulheres. Mas aqui é a palavra do profeta. O negócio de cuidado com as mulheres, você me desculpe, mas eu tenho que entrar nos pormenores aqui. Eu recebo muita gente em casa. Eu recebo gente conhecida e gente estranha. Certo? Talvez gente pela primeira vez chega e acaba pousando na minha casa. Mas chega a um certo ponto que tem encontrado alguns homens levianos, eles não vão gostar se eles escutarem isso. Que eles só ficam na cozinha procurando tirar foto das irmãs. Ele fica lá na cozinha, o celularzinho de foto, para tirar foto. As irmãs têm que correr, quase chutar a panela, devia jogar a panela neles. Eu tenho encontrado certos indivíduos da minha casa que as irmãs que ajudam ali têm que fugir deles. A minha esposa falou para ele assim: tira uma foto minha e do pastor, que aí eu deixo. Ele não me chamou para tirar foto. Vem dentro de casa. É cada serpente que aparece. Celularzinho. Tem tanta gente boa que vai na minha casa. Eu estou falando agora
É desse tipo que aparece na minha casa. Talvez apareça na sua também. Homem casado, tirando foto de mulher. Atrás das mulheres na cozinha, tirando foto. Uma hora dessa precisa de um Sansão ali. Para nocautear o indivíduo. Que coisa, né? Onde estão os princípios dele? Um homem no meu ministério que escuta as minhas pregações, se ele não aprender, não criar, não corar, nunca mais vai corar, lugar nenhum vai corar, porque eu não deixo nada sem mexer. Na verdade, escapole alguma coisa assim. O irmão Brano escapuliu. O irmão Brano pregou e achou que tinha pregado e alcançado todo o espírito e cortado todo o espírito. E a hora que ele saiu, a irmã diz: ô irmão Brana, Deus te abençoe. Foi maravilhosa a mensagem. Aí o irmão ao lado logo perguntou para ele: você conhece ela? Ele diz: não, é a maior mexeriqueira, fofoqueira da igreja. Aí, eu cortei tudo e esqueci de falar da maledicência. Por isso ela saiu. Foi uma bênção a pregação. Mexeu com tudo, mas não mexeu com ela. Tem hora que a gente mexe com tudo, mas não mexe com aquilo que a pessoa precisa ser mexido. Tem hora que eu acho que eu mexi com tudo. E acabo não mexi foi com nada. Ficou coisa para trás. Eu aprendo com o irmão Brana isso daí também. Amém. Agora eu dou graças a Deus pelos tipos de gente que tem vindo na minha casa, gente respeitosa, o irmão Geraldo, a esposa dele, e outros irmãos que têm ido na minha casa me visitar, que bênção, certo? Mas eu vou te falar, esses que chegam tirando fotografia, nunca gostei que minha mulher recebesse fotógrafo em casa. Tem fotógrafo aqui? Fotógrafo em casa para ficar tirando fotografia de criança. Eu falei: ó, quando eu precisar tirar fotografia de criança, eu levo lá para tirar. Sou meio esquisito. Isso aqui já é um extremo meu. Não aprende comigo, não. Já não diga aprender de mim, isso é problema meu. Certo? Agora, se nós somos todos irmãos, nós entendemos isto. Nós entendemos. Certo? Não há aquele espírito errado, não pode estar na nossa mente. Mas nunca. Nós temos que fazer a coisa da forma correta. Amém? Amém. Vamos chegar mais um pouquinho, porque senão eu não termino aqui. Fugir da aparência do mal. Olha aqui. Irmão Brana continua dizendo: sempre fará isto. Seja um homem verdadeiro. Seja um filho de Deus. E cuidado com as mulheres. Eu lembro que Faraó, quando ele foi traído pela sua própria irmã, enganado pela sua própria irmã, que criou Moisés, sem ele saber que Moisés era um hebreu. No final, na hora que ele foi dar a sentença, ele olhou para a irmã dele para dar a sentença e disse para as pessoas: desconfia das mulheres. Faraó disse que ele não conseguiu fazer aquilo. Ele diz: desconfia das mulheres. Nos 10 mandamentos ele fala sobre isso. E aí está onde a grande queda começou no princípio. Foi Satanás com Eva. O que trouxe toda a decadência da raça humana foi através daquilo. E se você é um filho de Deus, seja forte, seja um verdadeiro homem. Se você não é desta forma, fique no altar até ser. Tem que ser um verdadeiro homem. O irmão Brando diz: é caráter. É o que se deve ter. Respeitar a família dos outros. Respeitar a igreja dos outros. Eu prego o que prego na minha igreja. Está no ar. Quem quiser ligar rádio, liga. Quem quiser, desliga. Mas eu não vou na casa de ninguém para fazê-los crer no que eu creio. Porque o que eu creio, só eu creio. Não é fácil para crer. Tem que encontrar você que diz: eu também creio, e fica com você. Não é fácil crer como você crê. Amém. Afasta-te, olha aqui. E se você é um filho de Deus,
seja forte, seja um verdadeiro homem. Se você não é desta forma, fique no altar até ser. Afaste-se da aparência do mal e não comece agora saudando. Aí ele vai falar, tem várias coisas aqui, mas não vai dar tempo de eu ler para vocês. Ele diz assim: eu vou fincar isso bem em vocês. 134, 135. Mulheres, moças, chegando a estes homens, beijando estas mulheres, não faça aquilo. Fique longe dali. Recorde disso. Se ela é jovem, solteira, ou seja o que for que ela seja, ela será esposa de alguém um dia. E você não tem direito de fazer aquilo. Fique longe dela. Mas ajunta a fome com a vontade. Ele olha para ela olha para ele. Já vai logo. Estão tudo em problema. Nem esperem em Deus para poder ver se Deus está naquele casamento, naquele namoro. Se você deseja saudá-la, então seja um filho de Deus, estreite a sua mão. E diga, como vai, irmã? E deixe isso ficar exatamente ali. Agora, tem uns que, por espírito errado, já pega na mão e aperta a mão e tanta coisa mais. Tem espírito errado naquilo. Mas não é por isso que não vai cumprimentar uma irmã e pegar na mão dela. Vocês têm que saber quem é que tem espírito errado e quem não tem. Tem que saber. Isso é facilidade que tem. Vocês captar isso. O mundo não pode captar essas coisas porque o mundo é livre. O mundo está correndo livre. Se você soubesse como está a sociedade, tão livre que eles trocam as chaves. E um dorme com a mulher do outro. E vice-versa. Chama isso de sociedade. E já criou bicho faz muito tempo, eles nem sabem. Fique longe destas coisas, é uma imundície. Isto logo te deixará em problemas. Pecado é tão fácil. Você sabe que tem aqui, deixa eu ler, Hebreus 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado que tão de perto nos rodeia. Tem que aprender isso. É tão difícil cair dentro disso. A melhor coisa é fazer a própria aparência disto. Fique longe disto, volte. Seja um verdadeiro cristão. E o homem que beija um outro, se você beija seu irmão no pescoço, se você deseja fazer isso, tudo bem. Não beije nenhum homem nos lábios, na boca, ou qualquer coisa assim, porque isso não é certo. Vem? Não, isso mostra que para começar há alguma coisinha errada. Amor, fulano tem filhos. Hoje tem gente desse jeito. Tem filhos, mas beija homem com homem, vive homem com homem, e tem filho com uma mulher. A coisa está toda arrebentada hoje. Para dizer, é homem. Então fique longe dali, afaste-se daquilo. Não comece isto nesse tabernáculo aqui. Não, com certeza, não suportaremos isto de forma alguma. Vem? 137, perguntas e respostas 14. 138. Se você deseja ver o seu irmão, se você deseja beijá-lo no pescoço, bem, vá em frente e o beije. Mas não beije as pessoas na boca, porque isto não dará certo, isto não é correto, e isto simplesmente faz com que comece uma perversão. É o começo da homossexualidade e outras coisas. É o começo. Já começa a sentir influência por um outro homem. Você começa a achar um outro homem bonito, que aquilo ali já começa a atingir a mente. E aí dá vontade, é como uma mulher, aí dá vontade de abraçar, beijar, e é um homem com homem. São espíritos. Isso é perversão à homossexualidade. Cada um tem o direito da sua escolha. Estou falando de Bíblia, estou falando de cristianismo. Estou falando de quem deve procurar a coisa certa, porque assim como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem, e isso já cumpriu. Nos dias de Noé, casamento, divórcio, nos dias de Ló, homem vivendo com homem. E assim seria hoje,
E tem acontecido, cumpriu no tempo do profeta e está cumprindo até hoje, e a coisa vai piorando cada dia mais. Há uma advertência, ele diz, o 139, perguntas e respostas 14. Já vi igrejas e o pregador entra e agarra cada irmã, abraçando-a, beijando e colocam assentados, sabe, é aquele carinho, ajunta um monte de mulher na igreja. Olha o pregador abraçando, beijando, assenta aqui, amor, assenta aqui. Nunca chega no lugar certo essas pessoas. Vão achar que eu sou um extremista. E vão achar que o William Branham também é um extremista. Mas isso daqui é verdade. Já vi igreja que o pastor entra e agarra uma irmã, abraçando-a, beijando e colocando assentadas. Como vai, irmã? Aleluia! Levanta e pega outra, e ali beija e sai pela igreja fora, fazendo isso. Para mim isso é errado. E como vai, irmã? Amor, que bênção, você veio nos visitar. Senta-te aqui. Jesus Cristo. Olha que pegar um marido daquele dos bons, com 38, Winchester, 45... ele vai ver o que acontece. Mas tem hora que ele está tão mortificado, tão amortecido, que ele também não está entendendo muitas dessas coisas, não. Talvez ele já dá liberdade para ela, para que ele tenha dele. O marido dá liberdade para a mulher, para que ele tenha dele, para que ele tenha a liberdade dele. Estamos falando em cristianismo, fugir da aparência do mal. Tenho que parar por aqui. Fugir da aparência do mal. O irmão Branham, lugares próprios para tomar uma sauna, ele tinha ido. Mas teve um dia que ele conta no 141 aqui em diante, 140 em diante, da mensagem perguntas e respostas, ele achou que era um bom lugar, então ele disse, porque aquilo é bom para a saúde, ele disse, bom, então deve ser ótimo, o irmão Branham, eu vou lá. Mas quando estávamos indo para lá, para a sauna, o Espírito Santo me disse, não faça isto. Oh, é tão bom ter o Espírito Santo. Mas espera lá. A mulher vai para um lugar, o marido fala, não vá. É tão bom ter um marido desse. Ela diz o quê? Ela chora o resto do dia. Você quer ir tomar uma sauna? E agora o Espírito Santo diz, não vá. Tem que aprender. A igreja precisa aprender. Não é só, Jesus é meu Salvador, aleluia, me abençoa, me cura. Muito obrigado, Senhor, Tu és bom. Mas daqui a pouco vem os problemas, as lutas da vida. E eu tenho que dizer que Ele é bom também. Os irmãos na era das trevas tinham que dizer, nosso Deus é bom. É maravilhoso. Nós vamos ser mortos daqui a pouquinho, mas nosso Deus vale a pena crer nele. Eles irão nos matar, mas nós vamos chegar à glória mais rápido. Ah, irmãos, isso daí só eleito na era das trevas. Hoje nós queremos ir para o céu, tudo bonitinho, sem nenhum problema, não quero doença, não quero problema, não quero dificuldade. Mas como o irmão Branham diz com respeito ao povo de Israel, que eles clamaram por água e depois eles pagaram o preço, porque Deus cobrou deles, e diz, eles deveriam sofrer pelo que eles fizeram. Gente, quando a coisa acontece, você está vendo o mundo como está, simplesmente foge da aparência do mal. Lá no seu emprego tem a aparência do mal. Seu patrão, a sua patroa, seja lá quem for, não sei onde você vai, tem a aparência do mal. Lá na loja tem a aparência do mal. Tem, no supermercado tem a aparência do mal. Não, pastor, lá nós vamos comprar, fazer só uma compra. A aparência do mal está lá. Na televisão tem a aparência do mal, ouvindo o rádio tem a aparência do mal, ouvindo telefonemas tem a aparência do mal. Você tem que perceber a aparência do mal. São espíritos querendo te conquistar.
E você é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Tem que fugir da aparência do mal. Saia daquilo enquanto é tempo. Porque depois que você cair naquilo, nunca mais sai. A coisa mais dura é desatolar, sair dali. Atolou. Saia disso enquanto é tempo. Eu sei que isso não é bom, porque mexe muito com a mente da gente, mexe com a sua cabeça, mas isso daqui que o profeta pregou, isso é verdade. São coisas que nós temos que aprender nesse tempo e fugindo da aparência do mal. A mulher, olha, só pode o marido dela, só o marido dela, passar a mão na cabeça dela, no cabelo dela e falar que é bonito ou encrespado, ou seja o que for. Sabe? Só o marido pode fazer isso, mas nenhum homem. Vou deixar agora qualquer chega, seu cabelo está... Tem uns homens, eu não quero falar. Agora precisa ter uma mulher. Naquela hora que eu tiro a sua mão, que liberdade você está tendo? Nunca te dei liberdade para isso. Ele não vai colocar mais. Ou ele vai sumir, ou cada vez que ele vier, você joga a palavra nele. Mas não. O marido talvez fale, que pichainha, hein? Na hora que chega lá no chefe, o pichainho pro chefe, seu cabelo ondulado, que beleza. O trem está mais enrolado que tudo. Você sabe que é assim. Porque a mulher que tem o cabelo encrespado, enrolado, ela não quer ter enrolado, ela lisa. Nós estamos com a igreja desse jeito, vocês pensam que é diferente. É assim mesmo. Aonde que tem cabelo lisinho, encrespa. Se Deus fosse perguntar o que nós queremos, ele tinha que viver trocando a coisa toda hora. Senhor, o cabelo crespo, ele dá crespo. Senhor, agora não, agora vamos dar um jeito, dá liso agora, liso. Já pensou bem? Deus fosse perguntar. Então nós já nascemos do jeito que nós viemos mesmo, e graças a Deus, a cor que nós temos, graças a Deus, se é branco, se é negro, se é amarelo, se é vermelho, graças a Deus, o jardim de Deus é florido. Graças a Deus por tudo isso. Agora, não deixa o espírito te pegar, te levar para o mal. Não deixe. Talvez você não tenha nenhuma palavra da sua esposa a seu favor. Aí você encontra uma bacana lá fora que você acha que você está destruído. Aí você encontra um e diz, vocês estão uma beleza. Que homem elegante você está. Daqui a pouco você já esmunheca também, rapaz. Coisa. Agora aqui, nunca parou, nunca ouviu um elogio? É difícil, porque tem hora que o homem não elogia a mulher. Começa a falar, aquela irmã. Tem homem que eu não sei, homem é difícil prestar atenção nisso, mas mulher presta atenção demais. Mulheres é demais. Ela sabe de tudo. A cor da roupa, a cor da meia, tudo ela sabe. E o homem não sabe nada, ele não está preocupado com isso. Mas já pensou bem se ele ficasse preocupado com essas coisas também? A irmã fulana, que roupa, você viu? Olha que cabelo bonito dela. A senhora me ligou. O que você falou? A irmã, e o meu, o que você achou? Eu não vi o seu. Agora que eu estou vendo. Agora que eu estou vendo o seu. Por quê? Porque vai elogio para os outros, elogio para os de fora. Quantas coisas a gente vê aí elogiando o marido das outras, esposa dos outros. E cadê elogio para casa, para dentro de casa, para o seu próprio marido, para a sua esposa? Elogio para dentro de casa, não lá para fora. Homens que talvez nem aproximam da esposa deles também, mas gostam muito de ficar aproximando de mulher dos outros, filho dos outros. Não estou nervoso não, irmão. Queria falar um pedacinho disso que está nessa mensagem. Novo ministério, coisa tão boa está aqui, eu não vou poder falar hoje. É que Jesus tem um ministério, uma parte do ministério de Jesus, irmãos, ao invés de fazer coisa boa, só fez errado. Ele chegou e disse, ninguém coma fruto de você mais. Que coisa. Não podia ter dito, não, você vai produzir fruto, você não produziu hoje, mas vai produzir amanhã.
Ele diz, ninguém coma mais. Morra, seca. Não é fácil ver uma mensagem dessa. Mas é para colocar nós no eixo, no lugar. Agora nós vamos querer ser uma árvore dessa, não produziu fruto hoje, então seca. Não, vamos aproveitar, se eu não produzir hoje, vamos lamentar, Senhor, me perdoe porque eu quero produzir de hoje em diante, amanhã eu quero dar fruto, que eu não seja seco. Obrigado, Pai, pela sua palavra, pelo que o Senhor dá, porque é o pão da vida para nós nesse dia. Muito obrigado. Dá-nos graça para fugir da aparência do mal, Senhor. Há muita queda de obreiros, diáconos, pastores, evangelistas e apóstolos. Muitas quedas é a mulher, Senhor. Eles dão muita vazão ao espírito feminino e hoje eles estão desmoralizados, caídos, porque deram lugar errado. Eles não fizeram a coisa certa, eles não fugiram da aparência do mal. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desatissolte enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me traz. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim